Olá, olá Brasil! Tudo bem, David Chiodini? Eu sou Anthony Curti, então onde me consta. Você sabia que Anthony Curti, na verdade, é meu nome artístico? É verdade? Olá, Anthony, tudo bem? Tudo bem, É, ouvinte meu nome do, do, artístico. do Pro Football? Qual é o seu nome real? Não, não é meu nome Claro artístico. que é. Mas só de você ter Não, eu acreditado, eu não, fiquei um pouco não, eu assustado não com isso. acreditei, mas eu quis lhe dar uma deixa. Vai que seu nome é tipo Bebeto Jato, alguma coisa assim, sei lá. Bebeto, olha, a referência explode coração. Começamos bem, hein? Ou Rapaz, fez uma referência excelente, novela de Glória Pérez, que eu assisti de ponta a ponta no Viva, o seu nome é que é a novela do Cigano Igor, né? exatamente, ou seu nome é, sei lá, Tufão, alguma coisa assim, em homenagem àquele Tufão grande tá de personagem. volta. Estou, aliás, muito revoltado com a Rede Globo nesse momento, pois Por saio do quê? trabalho às 5h18, correndo, Ah, e sei que estão picotando a Avenida Brasil não, mas... momentos antes de pôr amor, ou seja, colocaram as duas no ar ao mesmo tempo, tá? O meu problema não é com o picote para a edição, para o horário, o meu problema é com o picote Ah, tá. para as duas ao mesmo tempo. Não faz sentido, acaba em uma e depois começa em outra. É, isso aí eu vou ter que dar razão a você. Mas a Avenida Brasil vai ter várias cenas aí que serão cortadas porque, né, impróprio pro horário, porque crianças estão assistindo. Estou preparado para isso. Que nem nosso podcast. Crianças estão ouvindo? Estão. Então a gente dá uma cortada em Crianças, algumas coisas. crianças estão Aliás, temos ouvindo. um editor agora, né? Exato. É só uma coisa, crianças estão É. ouvindo, azar dos pais. Temos um Ah, as editor. crianças assistiam a Domingo Legal em 1999 e tá todo mundo bem. Sim, nós somos duas delas, e não tão bem Então, assim, tá né? todo, tá todo. É, acho que eu sou um pouco perturbado. Hum. Mas vamos lá então, falar de National Football League. Tá rolando Thursday Night Football, estamos gravando nesse horário, porque infelizmente não teve outro horário para gravar, tava no Sports Center, de terno, estou cada vez mais elegante, você viu, David Chiodini? Não vi, eu vi só no seu Instagram. Você pode acompanhar pelo Instacurte Oficial, Que é eu podia administrado mudar minha arroba para por Instacurte Henrique Oficial. Bulho, poderia cuidar de suas redes sociais. Aí eu ia começar a fazer fotos que nem o Ezekiel Elliott, com os abdômenes à mostra. Nossa, que não me lembra disso. Vambora. Segue o baile. Vambora, vambora, vambora. Thursday Night a gente não vai falar porque não vai dar tempo. Mas, ó, uma notícia boa para você ouvinte e pra gente também. A gente contratou um editor para otimizar as coisas, porque entre estudar o podcast, isso aí a Globo não mostra. Aí, ó, isso aí a Globo não mostra. As pessoas acham que é só chegar lá no domingo, comentar o jogo. Nossa, tem tanta coisa que tem que fazer antes. Aliás, eu postei no Twitter hoje uma ferramenta que a gente tem, que é o True Media, que é a ferramenta que o pessoal nos Estados Unidos usa para passar aqueles dados no. Que o ESPN Stats ainda infusa, sabe? Eles usam esse Sim. True Media e que eu uso também para fazer a preparação para as transmissões e tal. Aquilo que eu postei no Twitter das estatísticas dos jogadores, separei, tem vários filtros, é muito rico. Tipo, eu consegui separar de 2001 até 2019 as estatísticas de quarterbacks escolhidos na sexta e na sétima rodada. Tipo, é um negócio absurdo a quantidade de filtro. Dá para separar as estatísticas do Indianapolis Colts com e sem Andrew Luck. É, tipo, incrível. E dá um trabalho do cacete. O podcast, não sei o Davis, mas eu pelo menos, imagino que o Davis também, cara, eu gasto, sei lá, 1h30 para estudar a pauta, aí a gente demora 40 minutos para gravar, e depois eu gastava pelo menos 1 hora para editar cada episódio. E aí, cara, nesse mês de outubro muito louco, com a Major League Baseball rolando, aliás, Clayton Kershaw, hein? Te avisei, Nossa senhora, não imaginava. É que te eu não avisei. acompanho tão de perto, eu não imaginava que fosse tão nível tão hard de pipoca. É, fica cada vez mais difícil de defender o homem, viu? Infelizmente. Mas foi um baita jogo e aí junta tudo. Eu tô trabalhando que nem maluco. Esse ano acabou colocando coisas a mais. O Sport Center tá rolando toda semana. E, enfim, e aí encavalou tudo. Mas a gente já deu vazão a isso, contratamos um editor, tá, ouvinte? Então vai ser assim, a partir de semana que vem a gente já volta com 3 episódios por semana, 2 abertos, o recap e a prévia abertos, e um podcast especial com alguma pauta especial, por exemplo, Packers e Eagles, poderia ter sido um podcast só sobre isso, porque foi um jogo muito importante, né? Ou Cowboys e Saints, por exemplo, a gente poderia ter feito um podcast só sobre isso. Então 40 minutos a gente vai limitar os podcasts abertos, e aí vocês vão ter 2 e mais o podcast de assinantes para assinar nosso site. Ainda deixei a promoção de 50% de desconto, tá? Até semana 7, 8 eu vou deixar lá em profutbol.com.br/assinar. Então, a partir de semana que vem, voltamos a 3 episódios por semana. Tá bom, querido ouvinte? Para o seu deleite. E aí também o beisebol começa a diminuir o fluxo e etc. E vamos que vamos. Davis, Diga! o que está acontecendo no Thursday Night? Eu estava na rua, acabei de chegar. O primeiro tempo, primeiro quarto,
O Daniel Jones foi interceptado num lance, teve mais uma bola interceptável. O Tom Brady foi interceptado numa bola horrível e tá jogando muito mal também. Então, até agora, um jogo em que os quarterbacks não produziram nada, 0-0, faltando 2 minutos. Ok. Então, o menos 17 Giants já deu, de Patriots já deu ruim, hein? Não, 2 minutos ainda para acabar o primeiro quarto ainda. Ainda tem muito Estou jogo. preocupado, estou apreensivo, David Chiodini. Você está muito ansioso. Calma, controle seus nervos. Vou controlar meus. Estou pensando em tomar um bom vinho assistindo esse jogo. Já comprei cervejas. Muito bom. Qual cerveja? Vamos fazer merchan da cerveja. Amstel. Amstel. Ah, não. Amstel é aguada pra caramba. Ah, vocês têm frescura. Opa, Punch Block e Touchdown New England Patriots. Aê, menos 17, bora! Vou ganhar dinheiro. Segundo touchdown com Punch Block dos Patriots na temporada, hein? E eu não tô torcendo... Aliás, eu torço pros Patriots, né? Então dane-se se o ouvinte ficar reclamando. Pode reclamar. Bora, vai. Agora aqui fui um pouco clubista e um pouco pensando na minha conta bancária também. Que os boletos estão chegando, David Chiodini. Daqui a pouco tem que pagar imposto. Ave Maria. Bom, vamos lá, vai, David, vamos lá. Chiefs e Texans é o jogo que eu comento, é o Trubisky Bowl. Trubisky Bowl. O infeliz do Betinho divulgou assim, agora vou ter que falar desse jeito. Infelizmente é a verdade, né? Os Bears preferiram o Mitchell Trubisky, esses dois caras, Patrick Mahomes e Deshaun Watson. E é assim que vai ter que ser encarado mesmo. Quando a gente acerta do draft, ninguém fala. Eu acho engraçado isso, né? Achei engraçado isso. A Globo também não mostra isso. Não, é assim, ó. Você analisa 200 jogadores, acerta, sei lá, 100, 130. E aí os outros 70 que você errou, é que todo mundo vai lembrar. Mas tudo bem. Então, cara, esse é o jogo da semana, né? Primeiro, vamos ver como está Patrick Mahomes depois da lesão que ele teve, que incomodou ele tanto no jogo contra os Colts. E outra coisa, como os Chiefs reagem a uma derrota. Isso é, para mim, uma coisa que eu sempre gosto de ver. Quando um time que vem muito bem, que vem ganhando, e que a manteiga estava caindo sempre para cima, ao lado do pão, que foi o que aconteceu contra os Lions, quando cai para baixo, como é que eles se comportam? Do outro lado, a gente tem uma montanha-russa. Esse time dos Texans, ele entra nessa montanha-russa de fazer jogos muito bons, como esse contra os Falcons, principalmente na parte ofensiva, mas defensivamente, em compensação, tem semanas tenebrosas, como a semana contra os Panthers. Então, assim, quando você oscila tanto e vai enfrentar um quarterback como o Patrick Mahomes, é complicado, mesmo ele voltando, ele estando um pouco lesionado. É um time que tem um ataque explosivo, é uma defesa que, se não é ótima, mas consegue forçar turnovers, consegue gerar alguma pressão no quarterback. Então esses são os principais fatores do jogo. O jogo é em Kansas City, a gente sabe que é um ambiente bem hostil. Qual será o Deshaun Watson que a gente vai ver? Aquele que teve problemas contra a cover 4 dos Panthers? Ou é o Deshaun Watson que às vezes tira coelhos da cartola? Essa é a minha indagação. Então, tá oscilando, né? E é uma defesa agressiva, vamos ver em blitzes e etc. Como se porta essa linha ofensiva também do Houston Texans. Eu ainda coloco como palpite o Indianapolis Colts para essa divisão, tá? Até pelo calendário dos Texans, né? Os Texans pegam o calendário de primeiro colocado da AFC neste ano. Então, ainda tem um elemento importante. O Bill O'Brien. Você falou de oscilação, para mim a culpa é do Bill O'Brien dessas oscilações. Principalmente pelo play call, né? O play call, às vezes, que não faz sentido algum. Pouca proteção em momentos que precisa ser protegido o seu quarterback, em outros momentos coloca ele protegido demais e não arrisca nada. Então, o Bill O'Brien, na verdade, já está fazendo hora extra no Houston Texans faz bastante tempo. É um treinador que vive do passado. Eu até coloquei ele na lista dos 5 treinadores mais questionáveis que eu fiz essa semana. Particularmente não gosto. Acho que o Deshaun Watson, com um treinador mais moderno, aí teria maior produtividade. Eu acho que seria bem interessante a gente ver o Houston Texans e o Deshaun Watson com... É o padrão, né? Com o Sean McVay. Com o Sean McVay ou com uma mente ofensiva nova. Andy Reid, pode ser. Vamos trocar. Imagina o Deshaun Watson com o Andy Reid. Claro, ele não tem o talento do Patrick Mahomes, não tem. Mas ele é um baita jogador. Talentoso, isso quer dizer. Produziria também muito bem, entendeu? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Faça mais perguntas para mim, inclusive. Eu sempre faço muitas perguntas para você e sinto que você não faz para mim. Esse relacionamento, ele não está equilibrado. Não está. Está unilateral. Quanto você culpa Andy Reid
por essa defesa do Kansas City oscilante, que em determinados momentos joga bem, mas em determinados momentos você acha que ela é negligenciada pelo Andy Reid ou essa formação de elenco não passou por ele? Não, é a formação de elenco. Eu até entendo que o head coach tem que ter a palavra final. A grande analogia, inclusive, que eu faço no meu livro, já falei algumas vezes isso no Manual Americano, que o head coach é o presidente e o coordenador é o ministro de Estado. A palavra final tem que ser do presidente em coisas... Quase falei president, eu estou muito pedante hoje. Do presidente em assuntos muito importantes, como no plano de jogo como um todo. E o Andy Reid é uma mente ofensiva, né? Agora, Davis, carece de talento essa unidade. Mas eu queria falar uma coisa, queria responder de outra forma. Não carece de talento do jeito que as pessoas acham, porque tem bons jogadores nessa unidade. Tem bons jogadores. Não é uma defesa de elite, é isso que eu falo. Mas não uma é a defesa... várzea que está sendo, não deveria ser essa várzea. É. Agora, Steven Spagnuolo, não sei até que é o empolgou do Super Bowl 42, que até hoje pois é o Matt Flynn dos coordenadores defensivos, será? Talvez, não, ele teve bons momentos, mas não, mas ele fez um péssimo trabalho como head coach dos Rams. Tudo bem que alguns outros coordenadores defensivos fizeram um péssimo trabalho como head coach, o Wade Phillips é o grande exemplo. Mas, né, sei lá, eu tenho meu medo que seja uma situação meio John Gruden, só que na defesa, sabe? Sim, e até que o último grande momento dele foi há mais de 10 anos. É isso que eu digo, até que ponto ele se modernizou, até que ponto esse cara tá pronto para enfrentar esses ataques em spread offense, com tantas variações, com tantos motions e tal. Não tô dizendo que ele é um péssimo coordenador, mas até que ponto ele tá pronto para isso? Eu tenho sempre um pé atrás com essa volta desses caras que tiveram bons momentos no passado e tal. Daqui a pouco alguém tá pensando no Rex Ryan, então. Entendeu? Esse é o meu medo. Daqui a pouco tem alguém cogitando, sei lá, já foram atrás do John Gruden. Tá? Um que eu acho péssimo é o irmão do Rex Ryan, me fugiu o nome dele. O Rob, nossa. Rob, entendeu? Então, assim, como é que esses caras continuam tendo espaço na NFL? Eu acho que o Steve Spagnuolo não é o nome mais indicado. Talvez eu venha queimar minha língua durante o ano, mas acho que... mas você sabe porque ele foi contratado, né? City. Ué. Porque venceu os Patriots em 2008 como coordenador defensivo dos Giants. E qual que é o empecilho do Kansas City chegar no Super Bowl? Os Patriots, óbvio. Então, é isso. Mas é muito tempo atrás, né? Então, não dá pra... esse é meu medo. O último grande momento do Steve Spagnuolo comandando uma defesa foi muito tempo atrás. Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que Patriots e Chiefs, em termos defensivos para os Chiefs, é meio que cara ou coroa. Essa é a magia dos playoffs da NFL. Porque ao contrário da NBA, da MLB e da NHL, que são séries, é um jogo só. Se a manteiga cair pra cima e essa defesa agressiva dos Chiefs conseguir roubar a bola, conseguir interceptar o Tom Brady, conseguir bater no Tom Brady, se as coisas derem certo naquele dia, se o horóscopo de todo mundo estiver alinhado, aí vai dar ruim pros Patriots. Mas eu não apostaria nisso, principalmente se o jogo for no Gillette Stadium, e caminha para ser o Gillette Stadium. Essa derrota contra os Colts é importante por conta disso também. Primeiro que é uma derrota contra a Conferência Americana, que é o critério de desempate, e... enfim, vamos ficar de olho. Claro que tem o confronto direto também, né? A gente não pode esquecer isso. Tem um Patriots e Chiefs neste ano, mas para a Conferência Americana é importante caso os Chiefs empatem com alguém que eles não tiveram confronto direto para o chaveamento da AFC. Falamos bastante, né? Eu vou fazer um vídeo, tá, meu querido ouvinte, sobre como o Indianapolis Colts detonou o Pat Mahomes em termos esquemáticos, e não é todo time que vai conseguir fazer isso. Detonou, acho que é uma palavra forte. Mas teve uma estatística que saiu. Limitou, conteve, porque você não pode parar o Mahomes, você pode contê-lo. Teve uma estatística que saiu no Twitter, agora eu confesso, peço desculpas, eu não lembro quem foi nos Estados Unidos que postou, que o Pat Mahomes tem 8 touchdowns essa temporada contra a defesa em zona e 1 touchdown contra a defesa marcação homem a homem. Por que não marcam sempre homem a homem? Porque cansa pra cacete. Vídeo a defesa dos Falcons no Super Bowl 51, que estava exausta no segundo tempo e tomou bola até não poder mais. Aí você tem que correr com a bola e gastar cronômetro pra sua defesa estar descansada e fazer isso. E nem sempre tem talento suficiente pra correr pra marcação homem a homem, ela é mais complexa. Você falou uma coisa que você vai fazer um vídeo e eu também postei a minha análise tática dessa semana. São 2 jogadas do Indianapolis Colts, uma defensiva e outra defensiva, justo disso, de controlando a linha de scrimmage. Também vai complementar o seu vídeo aí. Fechamento nosso também. Então, vamos lá, falamos bastante desse jogo. Segunda-feira, qual Detroit Lions vai aparecer? O que finaliza jogos ou o que não finaliza jogos? Então, cara, eu tenho gostado demais do Detroit Lions nessa temporada. Eu acho que perderam aquele jogo pro Kansas City Chiefs e realmente poderiam ter finalizado aquele jogo.
deixaram de ganhar do Arizona Cardinals, mas eu acho que a gente tem que ver mais o copo cheio. Qual eram as nossas expectativas com o Detroit Lions? O quarto, o patinho feio dessa divisão tão forte, né? O fiel da balança, que se tirasse uma vitória de alguém, seria o time que complicaria a divisão, e não, ele tá tendo protagonismo até certo ponto. Tá na briga ali, tá atrás só do Green Bay Packers, então eu quero ver um pouco mais do copo cheio. Acho que o Matt Stafford tá tendo uma das melhores temporadas da vida dele, tá? É um quarterback que eu sempre tive boas expectativas, que eu sempre gostei de vê-lo jogando pela forma agressiva de jogar, e essa mudança de coordenador ofensivo nesse ano fez muito bem para ele. O Matt Patricia parece ter entregue um pouco mais o jogo para ele. Então eu tenho boas expectativas para os Lions nesse jogo contra os Packers. Quem você apostaria neste momento? Detroit Lions ou Chicago Bears ganhando essa divisão? Não tô falando que eles vão ganhar, mas quem você, se você tivesse só essas duas opções. Detroit Lions. Eu também. Detroit Lions. Eu já falei que eu não confio nem um pouco no ataque do Chicago Bears e eu continuo não confiando. É um ataque para mim que falta alguma coisa, falta uma mostardinha a mais, uma pimenta a mais, alguma coisa assim. Vai ter alguns momentos que ele vai aparecer, ok, vai aparecer. Tem alguns bons jogadores, não tô dizendo que não, mas falta uma pimenta. Talvez essa pimenta seja um quarterback. Jogo então na segunda-feira para fechar a rodada, né? E Green Bay muito forte, né? Olha, Green Bay muito forte. Então, Green Bay tá forte, mas eu tenho boas expectativas do Matt Patricia contra esse ataque dos Packers, viu? É um matchup complicado. Espero, não sei se o Davante Adams vai estar de volta, mas imagino que sim para esse jogo. Se não tiver, vai fazer bastante falta. O Aaron Rodgers jogou muito bem no jogo contra os Cowboys, apesar de não ter marcado nenhum touchdown, e parece muito mais preocupado com o jogo coletivo, e isso mesmo é uma frase dele. O jogo corrido parece ter encaixado melhor. Eu acho que é um jogo de muito equilíbrio. O fator casa pode ser fator para os Packers nesse momento, né? Os Packers podem ter o fator. Sem dúvidas. O fator casa, jogar lá em Green Bay é muito complicado. Então, o início do jogo dos Packers é um fator importante também. Os Packers têm sido um time que tem conseguido pontuar nas primeiras campanhas. Se os Lions conseguirem segurar isso, tem mais chance de vitória. Senão o jogo começa a complicar, porque você começa a ter que correr atrás de Green Bay, e aí com essa defesa pressionando tanto, com uma secundária boa, fora de casa fica bem complicado. Então acho que o primeiro quarto é uma chave muito importante para Detroit. Ô Davis, deixa eu fazer uma pergunta tá um pouco delicada. Eu concordo que o Aaron Rodgers tem que ter essa postura coletiva, que ele chegou a mencionar que agora esquece número, etc. Mas de qualquer forma, quando que o Aaron Rodgers, que a gente conheceu, aquele quarterback com Q maiúsculo, que ainda não apareceu nessa temporada, vai aparecer? Ou você acha que já apareceu? Eu acho que já apareceu em alguns momentos, contra Dallas, em algumas situações bem complicadas, ele apareceu. Você acha que é nesses momentos que ele vai aparecer que é algo mais, eu não diria nem subliminar, mas mais intangível? É isso. É nesses momentos que a grandeza vai... Meio que o Tom Brady. Exatamente. Justo? Agora nós paramos de ver aquele Aaron Rodgers que bota o Green Bay no ombro e conduz o Green Bay sempre, e aí alguns outros jogadores têm flashes, que era assim em alguns momentos, para ver um Aaron Rodgers que tem um bom elenco de apoio ao seu redor, e que aí sim, em alguns momentos, ele é a diferença. Em situações complicadas, ele é a diferença. Tá? E aí, esse ataque vai se maturando para, quem sabe, chegar lá no momento final, na reta final da temporada, está pronto. E aí a gente sabe que crescer em dezembro, crescer lá na reta final da temporada é muito importante. E os Packers estão nesse caminho. A defesa também vem numa crescente, vem com um pass rush muito bom, a secundária vem melhorando, tudo isso vem contribuindo. O Green Bay é um time em ascensão para mim, inclusive do seu treinador, o Matt LaFleur, que a cada semana vai melhorando. Você acha que o Super Bowl para a NFC fica entre quem? Você mantém seu palpite do Super Bowl? Eu mantenho os Packers no momento como Super Bowl. Tá, eu tenho dois palpites de Super Bowl. Um é do meu inconsciente, aí não conta, que é Chiefs e Packers, que eu sonhei com isso. Mas o meu palpite antes da temporada é Chiefs e Eagles. Olha, eu acho que não sai daí. Eu acho que na NFC, acho que Seattle não chega por conta dos planos de jogo. Os Rams eu não confio tanto. Os 49ers é um time em construção. Como eu falo, é um time bom,
nesse momento se provou que não é mais uma dúvida, mas é um time em construção. Agora... É muito raro, só sobre os 49ers, não é que a gente tá jogando contra não, tá, gente? É que é muito raro um time estourar numa temporada e conseguir chegar no Super Bowl. Eu vou dar um exemplo. O Seattle Seahawks em 2012 me lembra os 49ers de 2019 nesse sentido. E os Seahawks chegaram no Super Bowl no ano seguinte, Exatamente. 2013. Então não é nada contra os 49ers. Eu acho que briga pro playoff, deve chegar na pós-temporada, nem que seja pelo wild card. Mas nesse sentido, ainda falta um pouquinhozinho, eu acho, pra gente confiar mais nos 49ers, até ganhando a divisão. Eu acho que a gente precisa ver agora, a gente acredita já nos 49ers como um time top 10, top 5 da NFL. Falta o quê? Falta ver se é um time campeão de divisão. Exatamente. Né? E é um time tão gostoso pode de ser ver que jogar, seja. né? Pode ser que seja. É um time gostoso. Taticamente ele flui muito bem. A defesa está conseguindo pressionar o quarterback adversário. O Nick Bosa concorre forte para ser o calouro defensivo do ano. Mas eu ainda fico com o meu palpite do Seattle Seahawks ganhando a divisão. Tá? Nada contra os 49ers, muito pelo contrário. Mas é que os Seahawks, tradicionalmente, eles engatam a segunda marcha um pouco mais tardiamente no ano. Então é uma análise mais prospectiva do que retrospectiva. Ah, curte, mas o seu Power Ranking... no meu Power Ranking os 49ers estão em quinto e os Seahawks estão em sexto, porque o Power Ranking é retrospectivo. O Power Ranking não é prospectivo. Então seria bizarro um Power Ranking prospectivo, ia ficar completamente maluco. Então... tem esse elemento, mas acredito que os Seahawks vão acabar engrenando aí a segunda marcha e devem vencer a divisão, mas os 49ers são um palpite muito bom para pelo menos o wild card, e não me surpreenderia se eles vencessem a divisão. O palpite segue Seattle. Aliás, falando em Seattle, e aí, qual Cleveland Browns vai aparecer? Então, cara, é aquela coisa, a gente vê de que um time é feito nesses momentos, né? De que um atleta é feito nesses momentos. É hora... Por mais que a linha ofensiva não esteja jogando bem, por mais que problemas tenham acontecido, é hora de Baker Mayfield ou Odell Beckham Jr. colocarem a bola embaixo do braço e resolverem. Odell não jogou bem, dropou algumas bolas contra os 49ers enquanto havia jogo, enquanto no primeiro quarto, e o Baker, me desculpa, por mais que esteja pressionado e tal, não vem jogando bem. Parece um pouco fora de foco, um pouco preocupado demais com falar e um pouco preocupado demais com o trabalho da linha ofensiva. Então vai ter que jogar. Tem deixado algumas oportunidades em campo. Claro, o Fred Kitchens tem feito bobagens, isso eu concordo. Às vezes as chamadas não são tão boas, mas o Baker Mayfield é o quarterback que mais passou para touchdowns como novato. Talento ele tem. Então agora ele vai ter que mostrar culhões para enfrentar o Seattle Seahawks, que é um time que não é tão explosivo, que tem uma defesa que tem um front bom, mas na secundária tem algumas brechas, e vai ter que vencer esse jogo. Se não vencer, vai começar a se complicar bastante, tá? Então é assim, não sei qual é o Cleveland Browns, sendo bem honesto, mas acredito que seja um time com peças maduras o suficiente para dar a volta por cima, para não ser um desastre como foi o jogo contra os 49ers. Do outro lado, um Seahawks que fora de casa costuma se complicar, que nem sempre, como você falou, liga a segunda marcha. Você tocou num bom ponto. Que nem sempre liga a segunda marcha logo cedo, logo em outubro. Talvez seja um fator aí que ajude Cleveland. Mas nesse momento o favoritismo é de Seattle nesse jogo. Você tem um melhor quarterback, o Russell Wilson fazendo uma temporada digna de disputa de MVP. Você tem uma defesa que, né, eu falei que tem alguns problemas na secundária, mas é boa no front, tá? Você tem um jogo corrido razoável, você tem bons wide receivers. Então é o favorito. É um time que tem um padrão tático, né? Tem um padrão tático, coisa que o Cleveland Browns hoje não tem. Então, Seattle, nesse momento, é o favorito. Não tem. E eu não sei nem por que tá assustando tanto assim as pessoas que o Baker Mayfield tá jogando mal. Gente, ressaca de segundo anista é uma coisa que acontece quase toda temporada. Quase toda temporada. Cam Newton, uma galera teve ressaca de segundo anista. Assim, acontece, é normal. Ainda mais nessas condições que a gente tá vendo do Cleveland Browns, que o Fred Kitchens nitidamente não tá preparado para ser head coach. Mas eu acho que, assim, é muito por conta da expectativa de um time que perdeu tanto durante tanto tempo e aí voltou a vencer. E aí esse time agora contrata grandes jogadores, tem uma defesa com grandes nomes, contratou o Vernon, Sheldon Richardson, aí vai e busca o Odell Beckham Jr., aí você bota o Odell, Jarvis Landry, Nick Chubb e um quarterback explosivo como o Baker Mayfield. Então se criou esse hype. E eu, confesso, eu aderi um pouco a esse hype. Não, exageradamente, tá? Faço minha meia-culpa. Mas o Baker ele precisa jogar melhor, cara. Precisa jogar melhor, precisa cuidar mais da bola.
sabe qual é o complicado de hype assim? Que a gente entrou nesse bonde, eu tô fazendo a minha culpa. A gente entrou num bonde sem ver absolutamente nenhum jogo desse time. Exatamente. É uma falha. É. Isso que não pode acontecer e vivendo e aprendendo. Claro, A gente entrou num hype, num bonde de um time que a gente não tinha visto nenhum jogo. A gente não viu nenhum exatamente. jogo, a gente estava prospectando completamente. E, enfim, acontece, era um palpite plenamente plausível, mas deu ruim, né? E às vezes as coisas só não dão liga, né? Eu acho que Aí lembrando, para você assinante, eu e Davis fizemos uma conta, fizemos contas no podcast de assinantes desta paçoca, e ainda dá para eles ganharem a divisão, acredite ou não. O calendário deles é mais tranquilo que o do Baltimore Ravens. Os Ravens já pegaram os Dolphins, por exemplo, os Cardinals, então ainda dá para os Browns ganhar essa divisão, e caminha cada vez mais para o campeão dessa divisão ter campanha 9-7. É o que a E gente por tá tabela, estimando. e por tabela tem uma vaguinha aí de wild card que tá abrindo para alguém, Para alguém. para outra divisão, Que para a gente outra divisão. esperava duas aqui, né, nessa divisão. E os Chargers também não engrenaram lá embaixo ainda, entendeu? Pode estar pintando o Oakland Raiders, pode estar. O Buffalo Bills é um forte candidato, né? É bem provável que vá. Então. Os Bills têm 2 vitórias na conta aí contra os Dolphins, muito provavelmente, né? Muito provavelmente os Bills estarão indo aos playoffs nessa temporada. E aí E os Raiders também pode ser, viu? os Raiders ou alguém na NFC South, talvez Texans e Colts. Né? AFC, desculpa, AFC South. Então tem isso aí, pode estar abrindo esse espaço aí, cara. Que não era uma coisa que se previa antes. Não era. Era meio que certo que a gente teria uma vaga da AFC East, mas os dois times não vivem um momento maravilhoso, nem Ravens e nem não só isso, né, Browns. Kurt? Ainda os Steelers, que poderia ser um time entrar nessa briga, perdeu seu quarterback. E agora perdeu o segundo quarterback. Então, fica numa situação bem complicada. Você chegou assim, completamente honesto aqui. Não vi tape do Rodgers. Não vi. Me perguntaram na redação da ESPN umas 3 vezes essa semana. Eu falei, cara, eu sei do volume dele. Eu sei do volume dele como passador. Fim. Eu não vi tape do cara. Não. Então, quando eu não vejo o tape, eu não falo. Não, eu também não vi. E assim, o pessoal Você não viu também, né? Não. Ninguém viu esse cara. O pessoal fala, como é que os caras veem um cara da FCS e tal? É assim, ó. Os analistas, né, da mídia americana. Como é que acontece? Algum scout área, que é o cara que trabalha lá para um time, na área onde esse jogador tá, vai lá e presta atenção nesse cara e vê, esse cara tem um talento. Aí ele bate no analista e o analista vai lá e dá uma olhadinha. Aí ele diz, não, realmente o cara tem. Aí o cara sai com o take, entendeu? O cara da FCS tal é bom, entendeu? Mas não é porque esse cara vai ver tape da FCS que não é, isso aí não acontece. Esquece. O quarterback da FCS, da segunda divisão do college, pra aparecer, tem que ser uma aberração em termos de, tipo, de jogo, Carson Wentz e o Joe Flacco. Exatamente. O que o Joe Flacco fazia em Delaware era bem absurdo. Então, e até o protótipo do Flacco, e do Wentz também, né? O Wentz, um cara grande, etc. Bom, são caras que geralmente têm ofertas. Por exemplo, você quer ver outro exemplo de FCS? Diga. Que não é quarterback? O Terry Cohen. Sim. Eu comentei o último jogo do Terry Cohen no college. Sem saber que ele ia acabar nos Bears. E realmente me impressionou, como ele lembrava muito o Darren Sproles, e enfim. Eu não quero falar sobre os Bears. O que tem que falar mesmo? Bucks e Panthers, vamos lá. Jogo em Londres, de manhã. Bom, vai dar tempo. Você acordará para ver esse jogo? Com certeza. Irei dormir logo depois de ver LSU e Flórida, sábado à noite no College Football. E acordarei, tomarei meu café com minha maravilhosa namorada e veremos o jogo juntos. É um jogo bem legal também, cara. Eu lembro do primeiro jogo dos dois que não foi legal. O segundo tempo, ok. Mas foi um Thursday Night Football. Não, no geral foi um Thursday Night Football clássico, né? Foi aquele Thursday Night Football. Aquele jogo assim, com chuva, semana curta. Começo de temporada.
Nossa, teve uma carinha de Thursday Night forte esse jogo. Cara, a gente tem que elogiar o James Winston, hein? Mas assim, Curte, quando a gente vê o tape, a gente vai lá e olha quantas oportunidades ficaram em campo, né? Mas isso aí sempre vai acontecer com o James Winston. É, Aí também aí você já quer demais. eu até te entendo, Curte, mas eu acho que quando você tem um quarterback que nem o James Winston, draftado na primeira escolha do draft, você não pode esperar que seja uma montanha-russa, cara. Não pode. E assim, com 5 anos de liga, ele tem que ter tido uma maturidade maior para não cometer mais os erros que ele comete. É isso que eu digo, ele comete erros de um novato, entendeu? Ele vai continuar cometendo erros? Vai, mas os erros não podem ser os erros de um novato. E o que eu vejo do Winston são erros de novato. Tipo, tô pressionado. Concordo. Contra Aquela interceptação no meio do campo, é o isso, clássico, é o James Winston Special. contra o movimento do corpo. Você chega em Tampa, num restaurante, e fala, me vê um James Winston Special. Eles trazem uma interceptação no meio do campo pra você. Sim, contra o movimento do corpo, sem base nenhuma e tal. Então, cara, como é que você, depois de 5 anos, uma primeira escolha do draft... Então isso aí pra mim é falta do quê? De QI de jogo. O que eu mais detesto em quarterbacks? Falta de QI de jogo. Entendeu? Falta de inteligência de jogo. Situação, esse tipo de coisa. Por que o Tom Brady é tão bom? Porque o QI de jogo dele é absurdo. Absurdo. Às vezes você vê ele jogando a bola fora num lance que ele podia arriscar, mas o QI dele de jogo, de saber que naquela situação ele poderia colocar o jogo em risco, ele prefere jogar a bola fora. Então é isso aí. Isso me incomoda demais no James Winston. É o poder de dizer não, David Chiodini. Isso o mesmo, não é uma cara. palavra que tem que ser mais dita pelas pessoas na sociedade atual. Exatamente. E em campo... Saber dizer não é difícil. Não é fácil. Em campo, entender que às vezes você precisa dar um passo atrás para poder voltar mais forte no próximo drive. E o James Winston, ele coloca o time e se coloca em situações muito complicadas. É isso que eu não gosto dele. Melhorou nessa temporada, melhorou, claro. Não tem sido nem... foi bem pior. A gente já viu o James Winston bem pior com o Dirk Koetter. Mas, muito pior. Muito pior. Tem conseguido belos lances, braço tem, talento físico tem. Isso nunca foi discutido. Mas e o resto? A cabeça, quando é que vai ajudar? Se em 5 anos não ajudou, entendeu? É que nem o Mariota, a gente vai esperar o quê? Quanto tempo? Não dá, entendeu? Do outro lado, e vai enfrentar uma defesa que vem jogando muito bem, hein? Uma defesa dos Panthers que vem muito bem. Dos Panthers? Kyle Allen. Kyle Allen é o cacete, gente. Tudo bem, não tá estragando tudo, mas a defesa dos Panthers e o Christian McCaffrey que tá ganhando os jogos. Exatamente. É só ver o tape. Só ver os jogos condensado. Brian Burns pra você hoje é o calor do ano? Defensivo? Pra mim Aliás, peraí. Fechamento nosso também. E pra mim, Brian Burns é o calor do ano, o Nick Bosa jogando bem. Neste momento mas a segunda prateleira... Não vou nem colocar a segunda prateleira. Prateleira 1B, Nick Bosa e Ed Oliver. Jogando muito bem, todos os dois. Mas e ofensivo, é o Gardner Minshew? Por enquanto, o Gardner Minshew ou o Josh Jacobs. Tá, foi o que eu falei no Sport Center hoje, inclusive. Agora... Meu medo é que uma hora um jogo cadenciado no running back dá ruim. E defesa não viaja bem, viu? Defesa não viaja bem. Olha como a defesa dos Bears jogou em Londres na semana passada. Eu vou com os Bucks nesse jogo. Não, eu vou com os Panthers. Você vai com os Panthers? Eu tenho meus medos, porque pra mim, defesa não costuma viajar bem. Isso é dito por muita gente nos Estados Unidos, inclusive. E é um dogma que eu concordo. Eu tô com essa defesa dos Panthers, é fechamento meu. E outra coisa, o Christian McCaffrey não é só um running back, né? A gente sabe disso. O Christian McCaffrey, ele contribui demais no jogo aéreo. E eu vou te dizer que sem o Ken Newton, com o Kyle Allen, o Ron Rivera e o Norv Turner tiveram que abrir um pouco o playbook. E isso é bom, sabe? Claro que não ter o Ken Newton não é bom. Muito melhor ter o Ken Newton que o Kyle Allen. Mas abriram o playbook, estão usando mais o Kurt Samuel, estão usando melhor o DJ Moore. Então tudo isso tem contribuído, chamadas mais criativas. Esse ataque por vezes não pontua tanto, mas tem mostrado algumas outras faces, algumas outras coisas que são importantes. Às vezes o Ken Newton e o Christian McCaffrey, os dois juntos, fazia, isso é culpa dos treinadores, obviamente, faziam com que o playbook ficasse muito em torno deles. É importante envolver esses outros jogadores, envolver mais jogadores no plano de jogo. Eu acho que isso aí tem sido um fator positivo, né, nesse momento do Carolina Panthers.
Bucks e Panthers, então, jogo de Londres. 10h30, né? 10h30, exatamente. A gente tem um Sunday Night Football que vai ser bem brocochô, né? Porque provavelmente o Mason Rudolph não vai jogar essa partida, não é certo ainda. Eu acho que não é certo. Deixa eu checar o Twitter se tem alguma coisa. Não, Já tá confirmado. Que já tá fora, né? Aham. Tá. Protocolo de posição, né? Então o Rodgers será o quarterback dos Steelers nesse domingo. Sobre os Steelers, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o Mason Rudolph não tá soltando o braço que nem fazia o Oklahoma State? Será que isso é orientação da comissão técnica para ele não se queimar? Então, cara, o plano de Porque jogo... antecipação nunca foi forte dele. Mas o plano de jogo não tem sido vertical quando ele tá em campo, entende? Então, é isso que eu tô falando. Será que é uma orientação para não queimar o Mason Rudolph nesse ano, porque a temporada já foi pro buraco mesmo? Mas eu acho... Pode ser, cara, pode ser, mas eu acho ruim. E o Tomlin tá sendo conservador, entendeu? Dá pra notar que ele tá sendo conservador nesse momento. Se você colocar o Wildcat em campo, claramente você está sendo conservador com o seu quarterback, né? Ainda mais na linha de 10 do seu campo de defesa, né? Então, mas eu acho ruim, cara. Eu acho que tinha que deixar soltar o braço mesmo, deixar o cara jogar. E acho errado. Você tem que e do lado dos Chargers, acabou essa temporada de Los Angeles? Eu ia falar San Diego. Acabou essa temporada já? Eu acho que não. Por conta da divisão, acho que eles podem, por exemplo, vencer os Broncos 2 vezes. Perderam a primeira, aliás, desculpa. Vencer na próxima partida e... Assim, os Chargers... Aliás, perderam um jogo para os Broncos ano passado, né? E que se classificaram para os playoffs. Os Chargers são aquele time assim também, muito estranho. Agora você dá ele como morto. Daqui a pouco eles ganham 6 partidas. Entende? Talento tem. Talento tem. Sim. Mas tá estranho. O Anthony Lynn não vem tomando boas decisões esse ano. Então... Estou em dúvida. Os Chargers são uma das minhas grandes decepções dessas primeiras semanas. Mas é favorito nesse jogo. Opa, achei que você ia parar de falar. Qual a maior decepção da temporada pra gente acabar o podcast? Os Chargers. Chargers, Browns e Falcons, as minhas 3. Porque decepção, a métrica da decepção é quão longe da realização da expectativa você ficou. Chargers e Browns. Então, considerando que os Chargers, para muitos, era o candidato a vencer a divisão, e nesse momento tem campanha negativa, ainda bem que eu mudei meu palpite aos 45 do segundo tempo, né? Antes da temporada começar. Quando o Derwin James caiu, eu falei, isso aí vai dar ruim. Quais são as suas maiores surpresas da temporada até agora? Para mim, o Los Angeles Chargers é a maior decepção, com um honroso ou não, um segundo lugar para o Cleveland Browns. Surpresa, Detroit Lions é uma baita surpresa. 49ers para mim não é uma surpresa, é um time que a gente colocava brigando por playoff. Buffalo Bills também não é uma surpresa, porque é uma defesa que vem jogando bem já há algum tempo. E o Sean McDermott é um bom treinador defensivo, fez um bom trabalho com o coordenador defensivo em Carolina antes, inclusive. De time, surpresa... Os 49ers eu assumo que são um pouco surpresa para mim. Para você, o Oakland Raiders é uma surpresa em certa medida, né? Sim. É um time que às vezes parece se auto-sabotar. Contra os Bears teve uns momentos de auto-sabotagem. Mas eu acho que a gente tem que colocar os Raiders como uma surpresa, sim. Sim. Não colocava os Raiders em último lugar na divisão. Eu acho. Agora eu confesso que não lembro. Se colocava, eu não lembro. Mas... eu ficava ali, eles e os Broncos, eu sempre falava que eram 2 prateleiras distintas. Sim, dá pra ver por esse lado, mas eu não via os... vou reformular, eu não vi os Raiders tão à frente do Denver Broncos como está agora. Surpresa, o New Orleans Saints sem o Drew Brees é uma surpresa. Sim, total, né? Total. A gente esperava aí que eles vencessem 2 jogos, talvez 3 sem o Drew Brees, e eles ganharam os 3 primeiros. Já ganharam os 3 primeiros, né? Já estão aí. E jogos complicados. Sim. Deixa eu pensar aqui. Agora, coisas que a gente acertou, que o Green Bay Packers vinha forte. Inclusive, agora um oferecimento. Fechamento nosso também. Daqui a pouco vai aparecer alguém reclamando, que a gente tá usando muito isso, você vai ver. E se reclamar... Fechamento nosso também. Os Packers fortes, a gente antecipou. O Brian Burns também, acabamos de falar. O que mais que a gente antecipou? O Adam Gase, né? Adam Gase. Adam Gase é brincadeira. O Kirk Cousins também, né? Está há bastante tempo falando disso. Eagles e Cowboys na AFC. Sim, na NFC East, exatamente. A NFC North sendo a divisão mais forte da liga. Eu acho que isso a gente antecipou também. Então, talvez um pouquinho de regressão à média do Pat Mahomes. Não sei se ele vai passar para 50 touchdowns esse ano. Vai ter 40, mas que era o que a gente falava. E sempre jogando muito bem, né?
Sim. As performances ruins do Mahomes seriam ótimas em Denver. Sim. Davis, vamos encerrando o podcast então. Vamos. Lembrando a você, ouvinte, que semana que vem a gente volta com 3 episódios e tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Mais cedo. E sim, mais cedo, tudo no cronograma, certo? Davis, beijo pra você, beijo pro ouvinte e assina o nosso site improfutbol.com.br/assinar. Até, Davis. Até mais, curte, valeu.